Oi, pessoal, espera só um pouquinho. Eu vou jogar na. Tô jogando aqui no Moodle também, tá? E do 20, Ctrl V. Ó, só vou tirar aqui alguns detalhes da reunião total, localizar o número. Acho que tá certo. Salvar. Você viu quase? Ju falou que isso aqui foi. Tem gente com o microfone ligado. Compartilhar a tela aqui com vocês do material, porque tem um monte de coisa aberta ao mesmo tempo. Tá certo? Tudo bem com vocês? Quem tá aí por enquanto? Juliana, Jéssica, Thalita, mais quem? Hum? Ninguém mais? O link já está aqui disponível. Vocês podem falar, vocês estão ouvindo? Thalita, tá me Juliana, ouvindo? Oi. oi, tô te ouvindo. Deixa eu te falar, esse negócio que apareceu pra gente sobre a teoria dos preços, acho que tem duas perguntinhas. A gente vai discutir na aula agora ou para responder? É na aula agora. É porque, na Ah, verdade, tá. bom, eu não consigo entrar pelo Zoom, Matheus. Quem pode ajudar o Matheus aí? É só clicar. Eu também não. Quem entrou aí pelo link? Entrou pelo celular ou pelo computador? Quem entrou? Jéssica, Thalita. Eu tô pelo celular, mas aí tem que Eu tô baixar o pelo celular aplicativo. também. É só clicar no link? Se Isso, tiver o aplicativo. Tem que ter pelo celular? É. tem. Ah, celular tem que ter aplicativo. E pelo computador, não. Não é? Pelo computador eu nunca testei, não. Sempre que eu entro pelo celular. Ah, eu acho que no computador não precisa, não. No computador não precisa, no computador é direto. O computador é direto no. É direto, sem baixar. Matheus colocou aqui, ó, que tentou, não conseguiu, Ana Paula, nem eu, também não consegui, Carolina. Eles estão, será pelo computador ou pelo. Não sei. Eu tô pelo PC, não tá entrando e também tem o app no PC. Matheus, estou no PC. Ah, estranho. Alguém de vocês aí só Thalita, Jéssica e Juliana que conseguiram entrar? Vocês têm como ajudar eles? Hã? Jéssica. Vou tentar olhar aqui, porque eu também tô pelo celular. Nunca entrei pelo computador, Então, mas eu vou tentar ajudar eles. o computador, eu jogava só o link no e-mail da pessoa e dava para entrar. Eu não sei, né, o porquê, porque das outras vezes nós conseguimos, né? Todo mundo entrou. Mas Estranho. eu usei outro aplicativo, hoje é outro. Porque esse aqui, ele me permite gravar pelo menos até 30 minutos, entendeu? E o outro, ele gravava e jogava no Dropbox, ficava gigante a gravação. Entendi. Vou tentar ajudar eles aqui. Tá. Então, olha só, pessoal. Vamos tentar aqui, só para os meninos entrar. Qualquer coisa eu abro depois outra sala.
Eu estou no PC, não estou entrando também. Vamos ver aí, esses vão me falando deles, se eles conseguem entrar. Porque a aula passada, a última aula que nós fizemos, na verdade, no dia 14, eu usei um outro aplicativo. O outro aplicativo, ele tem possibilidade de a gente ficar uma reunião de 8 horas, se quiser. Só que o grande problema dele é que ele não consegue gravar como esse aqui. Esse aqui, pelo menos, eu consigo gravar ele no computador e jogo ele ou na plataforma Moodle, se for uma gravação menor, ou então eu jogo ele direto no YouTube. Então, no outro, a gravação fica muito extensa, não consigo, enche rápido, porque ele grava no Dropbox, ele não grava aqui no computador. Aí teria que pagar para conseguir mais capacidade e tudo mais. Então, hoje, eu estou tentando fazer nesse outro aplicativo. Só que qual o problema? Eu fiz uma aula agora com o pessoal, esse aplicativo permite 30, 40 minutos, ele cai, tá? E aí, o outro aplicativo, eu fiz com esse mesmo aplicativo na outra turma, eu fiquei 1 hora e tanto com ele. Não sei por que se foi a primeira vez que eu fiz mais longo, mas ele permitiu. Mas eu entrei nele várias vezes para teste e não fiz assim espaço tão longo, não. Então, por exemplo, aqui eu estou gravando. O que eu gravei, eu vou jogar ou na plataforma, ou eu vou jogar no link. Só que pode ser que com 30 minutos eu perco. Aí ele vai cair. O que eu vou ter que fazer? Eu posso abrir uma outra sala para gente, ou a gente pode ir para o chat lá para tirar dúvida lá no Moodle. Só que lá no Moodle não é muito interativo como aqui. Aqui eu posso abrir um arquivo, por exemplo, tá? E agora eu estou tentando fazer através do Google Meet, que tem muita gente usando, só que eu preciso de um e-mail institucional. Então, esse e-mail institucional eu já solicitei ao TI para criar. Então, pode ser que a semana que vem eu vou fazer uma aula no outro aplicativo no Google Meet, que eu fico 1 hora e 40 numa boa com ele, tá? Sem precisar de abrir outra sala nem nada. Vocês estão ouvindo? Thalita, Jéssica, Juliana? Mais quem está aí? Ana Sim, estou Paula, escutando. João Henrique, Vitor, Juliana. Aí eu vou falando para vocês. O que vocês viram lá que abriu agora? Quem estava perguntando, que estava com dúvida se era para fazer, foi o quê? Foi O fórum. o fórum. Tá, é nesse aplicativo. Matheus conseguiu entrar? Conseguiu, não? Não, Matheus. Ai, meu Deus. Como que a gente faz? Mandar ele tentar novamente? O Ellison nos mandou o comunicado que as aulas seriam no Google Meet. Google Meet. Não é no Google Meet que tem que ter. O Zoom sempre complica. Hoje não dá. Ai, que chato. Ele poderia entrar aqui. Hoje tive que fazer aqui, fazer no Zoom, porque, ai, hoje eu tive que fazer aqui, eu vou colocar para ele, porque o Google Meet eu tenho que ter um e-mail institucional. O TI, eu tenho que ter um e-mail institucional da instituição. Eu não tenho, o TI que está criando. Entende? Aqui, ó, Ana Paula Souza, o meu consegui entrar, mas a voz não está saindo corretamente. Mas aí ela pode também pegar aqui pelo chat, tá? No bate-papo. Agora, o Matheus teria que entrar de alguma forma. Eu vou colocar aqui, eu consigo gravar também, Matheus. Na plataforma, você não vai perder. Ai, é chato, né? Alguém poderia mais ajudar ele? Hum? Você vai postar essa aula que está sendo gravada no Moodle ou no grupo do WhatsApp, Jane?
Não, eu tenho que colocar no mudo. O no mudo tem que ficar ou na plataforma, ou dependendo do, igual eu tô te falando, às vezes o mudo permite uma gravação até de 22, 26 minutos, eu consigo jogar direto no mudo. Senão eu tenho que jogar no YouTube e jogar o link. Entendeu? Mas essa gravação aqui eu vou disponibilizar ela. E no Google, no Meet, que é o aplicativo que eu fiz na última aula, eu não consigo, ele cai uma gravação no Dropbox, não cai no computador. Então eu tenho a dificuldade para converter, entendeu? Não é para entregar, não. Eu vou colocar aqui na próxima aula, estou só respondendo o aluno aqui, não é para entregar. O que que nós vamos ver? Vocês viram esse material de apoio que foi postado? Vocês conseguiram ter alguma ligação com ele? Sim. Então, o que que nós estávamos falando aqui? Sobre demanda, oferta, equilíbrio de mercado, essa parte agora que nós vamos falar. Na verdade, eu vou tentar aqui colocar para vocês um pouco a ideia que eu coloquei lá no material também, eu gravei um pouco. Poderia gravar só aqui e colocar lá. Então, por exemplo, agora eu acho que eu vou conseguir só 30 minutos. Eu acho melhor abrir até uma outra sala e a gente continuar aqui do que, por exemplo, eu ir, igual tem algumas recomendações que a instituição faz, que poderia ir para o chat e para a plataforma Moodle. Mas lá na plataforma Moodle eu não tenho isso que eu tenho aqui. Abrir um material para vocês, mostrar, eu acho que aqui é mais produtivo, vai ficar a critério de vocês. Ou vai para lá ou na hora que cair, a gente abre o outro sem problema, ok? Então, a ideia aqui é que vocês também tiram dúvidas de alguma coisa, só que eu consigo também trabalhar. Então, vocês vão perguntando. O que é essa primeira parte da matéria? Eu queria deixar claro para vocês que nós estamos nos colocando na questão da microeconomia. A primeira parte do material aí que nós vimos, que qual a diferença da micro para a macroeconomia? A macroeconomia, ela vai pensar nos grandes agregados econômicos. Então, por exemplo, eu trabalho aí com a questão da renda, eu quero saber a renda de um país. O produto interno bruto do Brasil vai crescer, vai diminuir? Então, eu penso na economia como um todo. Inflação, taxa de câmbio, taxa de juros, por aí vai. Aqui nós estamos falando da microeconomia, ou seja, ela está estudando o comportamento das unidades econômicas específicas. Então, eu estou falando de indivíduos, de firmas, de setores, de proprietários de recursos, nós consumidores, trabalhadores, tá? No funcionamento dessa economia. Então, ao mesmo tempo, o objetivo da microeconomia é tentar explicar como que se dá a formação de preços no mercado, como que se dá a produção de uma firma, de um setor particular, tá? As escolhas do consumidor entre um determinado bem, as condições econômicas de um determinado mercado. Então, nós vamos trabalhar aqui a questão da demanda, da oferta. E nessa primeira parte aqui que nós vamos falar de demanda, qual é a posição que nós vamos nos colocar? Posição de consumidores. O que que um consumidor ele pensa? O consumidor, na lei geral da demanda, é o que nós fazemos na prática. Quando aumenta o preço de um bem, nós diminuímos a quantidade que vai ser demandada. O que é essa hipótese aqui, que em alguns livros está escrito coeteris e alguns ceteris paribus? A proposta dessa expressão latina significa que numa análise particular, tudo mais permanece constante. Então, por exemplo, qual é a quantidade que eu vou comprar de um produto no mercado em função do preço dele? Eu vou comprar roupas, eu vou comprar uma quantidade maior ou menor de roupas, um exemplo, em função do preço. Eu não estou levando em consideração nesse mercado outras variáveis que possam influenciar a quantidade que eu compro de roupa. Por exemplo, se a minha renda aumentou, se ela diminuiu, a minha questão de gostos, etc. Ok? Então, essa hipótese, ela vem mostrar isso, que para uma análise em particular, ela está relacionando só duas variáveis e as demais têm que se manter constante. Por isso que eu coloquei aqui, ó, mantido constantes todos os demais fatores é fundamental, porque se os demais fatores mudar ao mesmo tempo em que o preço varia, por exemplo, muda o preço, muda o meu gosto, muda a minha renda,
Aí o que acontece? Pela quantidade que eu vou comprar de roupas, essa decisão do consumidor de comprar mais ou menos, ela não vai ser governada apenas pela decisão do preço. Então eu tenho que pensar que os demais fatores que podem influenciar essa decisão, eles têm que se manter constantes para uma análise em particular. Tá claro quando vocês verem o material que esteja escrito aí, essa proposta, essa premissa, ceteris paribus, que é a expressão latina, significa que tudo mais permanece constante? Você vai pensar que nessa análise particular você vai comprar mais ou menos de um bem levando em consideração só o preço dele, você não está pensando nas outras variáveis. Ok, Thalita, Jéssica, Juliana? Tá claro para vocês? Olha o outro exemplo. A hipótese, permanecendo constante todas as demais variáveis. Vocês estão ouvindo? Vocês vão me dando feedback, tá? Estão Tá ouvindo? tranquilo, Jeane. Ah, é porque já viu, né? Olha só, vamos fazer uma análise aqui. Eu vou considerar. Tem gente passando. Ah, não. Não é aqui, não. É do nosso grupo, não, ó. Economia. Matheus, desinstalar o app, baixa novamente para ver se consegue. Coitado. Diane, o meu está ficando assim, não tem como assistir. Desculpa ter gravado, ó. Imagina. Ana Paula acho que também não está conseguindo, né? Complicado. Mas vamos lá. Quando eu coloco a ideia aqui, a hipótese, permanecendo constante todas as demais variáveis, pressupõe que todas as outras variáveis, exceto aquelas sob consideração imediata igual ao preço, as outras são constantes. Então, eu coloquei o exemplo aqui. Qual é a relação entre o preço da Pepsi e a quantidade que um consumidor compra de Pepsi? Então, entre a relação do preço da Pepsi e a quantidade comprada, vamos supor que todas as demais variáveis que possam influenciar a quantidade de Pepsi comprada, que é o preço da Pepsi, o preço da Coca-Cola, a renda desse consumidor, se aumentou, se diminuiu, as preferências, só o preço da Pepsi que varia. Então, eu estou mantendo constante as outras variáveis, ok? Tá claro isso? Vocês podem ir perguntando, pode ir falando. Eu coloquei aqui, a Natália também não conseguiu. Eu coloquei aqui a curva de demanda de mercado. Vou colocar para elas, não preocupa que será gravado, né? Será gravado para vocês. Gravado e a presença de vocês também. Senão eles ficam preocupados. O que é uma curva de demanda de mercado? Eu estou mostrando graficamente qual a relação entre a quantidade que é comprada, demandada de um determinado bem e o preço dele. Então, vocês podem observar nesse primeiro gráfico aqui que vocês têm, olha, eu estou colocando que a demanda, eu coloquei um exemplo hipotético, bem simples, dos preços e da quantidade demandada do quilo do frango no mercado. Então, eu tenho o preço aqui para todos os consumidores. Só que eu tenho um consumidor A que está consumindo uma quantidade, B em outro e C em outro. Aqui eu tenho a soma das demandas individuais de A, B e C. Vocês podem observar 9 mais 7, eu tenho 16. Então, se eu entendi um gráfico desse, uma tabela dessa, eu consigo expressar num gráfico. Então, por exemplo, eu tenho o preço aqui, né, do quilo de frango de 2 até 10. Vocês podem observar que nós estamos na lei da demanda, porque como consumidores, o que na prática nós fazemos? Quando o preço era R$2, que era um preço baixo, esse consumidor, vou analisar só aqui, ó, só o consumidor A. Então, no consumo do consumidor A, ao preço de R$2, ele queria consumir essa quantidade aqui, ó, de 5. Ao preço do consumidor, quando aumentou, tem gente perguntando, ó, tem que ficar na aula mesmo assim ou pode sair da reunião? Pode, se não conseguir, né? Se ela não conseguiu, se você não conseguiu,
Ana Paula, você não consegue? Olha só, eu tenho aqui a quantidade A. Ao preço de 2, o consumidor queria consumir 5 quilos de frango no mercado. Quando o preço aumentou para 4, esse consumidor ele queria consumir aqui, ó, nesse ponto, uma quantidade de 4 quilos. Quando o preço aumentou para 6, esse consumidor ele queria consumir aqui 3 quilos. Quando o preço aumentou para R$ 8 do quilo de frango no mercado, o consumidor estava disposto a adquirir 2 quilos apenas. E quando o consumo que começou em R$ 2 o quilo, ele passou para 10, nós consumidores é a lei da demanda. Quando aumenta o preço, diminui a quantidade que nós estamos dispostos a consumir. Então, num preço que era 2, passou para 10, olha o que os consumidores querem consumir: a quantidade de 1 quilo de frango no mercado. Então, se eu pegar aqui cada ponto, ó, que foi traçado aqui, cada pontinho do consumo, aqui, ó, eu tenho o primeiro de 2, que foi 5, o outro veio aqui em 4, o outro em 3, em 2 e em 1. Cada pontinho desse, ele me dá essa curva de demanda de mercado. Ela é negativamente inclinada. Por quê? Porque existe uma relação inversa. Quando aumenta o preço, diminui a quantidade que é demandada. É o que nós, na prática, nós fazemos. Então, esse primeiro quadro, ele está demonstrando essa quantidade do consumidor A, é a curva de demanda individual do consumidor A. O que ele faz? Quem é o consumidor A? É o Pedro. Quem é o consumidor B? Eu lancei o outro gráfico com os mesmos preços e essa quantidade de B aqui, ó. Esse outro gráfico, o terceiro, eu tenho o consumidor C, e quando eu somei A, B e C, eu tenho os mesmos preços, como que ficou o consumo. Ó, somando, quando o preço era R$ 2, se vocês observarem na tabela o consumidor A, B e C, eles estavam dispostos a consumir a quantidade de 6. Tá claro para vocês o que é essa tabela? Eu não vou pedir para ninguém construir gráfico, não. Eu até deixei lá no Moodle, não preocupa agora nesse momento, não, mas eu deixei lá como se fosse um fórum de perguntas que a gente pode resolver na próxima aula. Sobre esse assunto que nós estamos vendo, os fatores, variáveis que influenciam na demanda, porque se a gente usar um tempo lá, a gente pode participar desse fórum, mas não vale nota. O que vocês têm que preocupar com nota é que eu vou abrir depois uma atividade extra classe, valendo 3 pontos, e vou abrir uma atividade no valor de 7 pontos, que vai ser avaliativo da segunda etapa. Então, o que vocês têm que ficar atentos? Oi, Jeane. Oi. Esses gráficos estão sendo avaliados individualmente, correto? Sim, o A, B e C. Isso, mas pode acontecer desses gráficos serem avaliados em conjunto? Pode, é o caso desse aqui, ó, desse último. O que é a curva de demanda de... Estou falando assim, ó. No caso, aí tem o gráfico A, que vamos supor que é relacionado a Pedro, o B a João e o C a José. Em vez de ser individualmente assim, igual eu te falei, com essas 3 pessoas, esses gráficos podem ser avaliados assim, já direto individualmente? Pode, olha só. Olha a tabela aqui. O Pedro, ao preço de R$ 2 o quilo, ele é o consumidor A. Ele queria consumir 5 quilos. Quando o preço era R$ 2, esse outro B, o B aí que você falou, queria consumir 4. E o outro consumidor, que é o C, que é esse outro nome que você falou, ao preço de R$ 2, ele queria consumir a quantidade de 7. Então, se eu fizer a curva de demanda de mercado, é a soma da curva de demanda individual. Então, se eu somar desses 3 consumidores, Pedro, José e esse terceiro aqui, que é o C, ó, eu tenho 5 mais 4 mais 7. Eu tenho para o preço do quilo do frango de R$ 2, esses 3 consumidores me dão a curva de demanda de mercado, que eu estou imaginando aqui que seria uma quantidade de 16 quilos de frango. Então, eu estou da demanda. Porque, olha bem, quando o preço aqui aumentou de R$ 2 e passou para o máximo que foi 3, olha o quanto esses consumidores em conjunto queriam consumir, só 4 quilos.
e era aqui 16. Entendeu? Então, para a gente chegar numa curva de demanda de mercado, tem que haver essa avaliação individual do consumidor. Eu tenho que fazer a soma das demandas individuais para me dar essa soma de demanda de mercado. Então, por exemplo, a microeconomia, ela trabalha isso. Uma empresa, por exemplo, que vai, né, toda empresa demanda de quem? Demanda de administradores. Então, esses administradores, eles vão fazer essa análise, por exemplo, de um bem que está sendo vendido, de um eletrônico, de um carro que está sendo vendido. Eu tenho como traçar a curva de demanda de mercado, porque ela vai mostrar graficamente qual a relação entre a quantidade que está sendo demandada daquele carro, daquele aparelho eletrônico ali por todos os indivíduos e o seu preço. Então, olha a análise particular que nós falamos aqui. As outras variáveis que podem influenciar nessa demanda de frango, desse eletrônico, desse carro, desse celular no mercado, eu não estou levando em consideração. Aqui eu levo aquela hipótese ceteris paribus, ou seja, nessa curva de demanda de mercado ou curva de demanda individual, é só o preço e a quantidade. Eu não levo em consideração se a renda dele aumentou ou diminuiu, se o gosto dele mudou. Eu não estou comparando o preço de outros bens. Então, a demanda de mercado, ela vai refletir aqui, ó, a intensidade com a qual os compradores desejam e estão dispostos a pagar por um determinado item. Tá? Esses gráficos que a gente está vendo aí, então, se refere-se à quantidade demandada. A quantidade em função do preço. Ó, a quantidade de um certo item, por exemplo, que qualquer comprador ou grupo de compradores está disposto a comprar em um ponto qualquer, vai depender de muitos fatores, igual a renda dele, a preferência, o gosto, o hábito, o preço de outros bens, tá? Mas aqui nós estamos observando que vai depender especialmente do preço desse item. E a soma dessas demandas individuais, como nós vimos, que é o primeiro gráfico, eu tenho só o preço com o consumidor A, quantidade A, depois o segundo B, o segundo gráfico demonstra exatamente aqui nessa tabela a quantidade de B, que é o outro consumidor, e o terceiro, o outro consumidor, que é o C. Olha aqui embaixo, curva de demanda individual do consumidor C. Eu somei todos, dá para eu expressar ela nessa última curva de mercado, que é a curva de demanda de mercado, que me deu o quê? Aos mesmos preços entre 2 e 10, a soma das demandas individuais, eu fiz aqui o somatório e lancei ele. Então, o raciocínio é o mesmo. Eu entendi o primeiro gráfico, eu consigo entender os demais. E mais que isso, aqui é a posição nossa de consumidores. O que na prática nós fazemos? O preço de um bem aumenta, né? Nós podemos citar na microeconomia aqui que essas curvas de demanda de mercado, elas são decrescentes, mostrando essa relação. Quanto maior o preço, menor a quantidade que nós estamos dispostos a adquirir. E existe uma relação aqui na teoria microeconômica, ela cita dois efeitos, o renda e a substituição. Isso na prática acontece? Sim. O que seria o efeito substituição? Eu tenho o hábito de comprar, por exemplo, pera. E aí essa pera, não sei por qual motivo, né? Se ela é importada, se não é, e vários outros motivos, ela aumenta o preço. Automaticamente eu vou substituir pela goiaba. Então eu tenho o efeito substituição. Por quê? Porque ocorre o aumento do preço de uma fruta, ou no caso da carne de frango, eu vou substituir pela carne suína. Né? Ou aumentou o preço da carne bovina, eu vou substituir pela carne suína e por aí vai. Então, é o efeito substituição que a teoria micro ela cita e o efeito renda. O efeito renda, eu coloquei um exemplo bem simples aqui de uma renda que a pessoa tem. Essa renda, ele é menos óbvio? Mas ele indica também, dá para ele fazer uma simulação. Uma pessoa tem uma determinada renda e ela quer consumir com essa renda, né, tudo que ela precisa. Então, ela vai tentar maximizar aí a sua função de utilidade. Ela vai comprar, além do frango, a carne bovina ou a suína, que ela tem hábito de consumir, os outros bens. Mas, por exemplo, ela tem hábito de consumir essa carne de frango. Aumentou o preço,
significa que a renda dela é a mesma. Então, ela não consegue mais consumir a mesma quantidade que ela pretendia anteriormente. Por quê? Porque a renda dela é a mesma, o preço da carne de frango aumentou, então significa que ela teve uma perda do seu poder aquisitivo. Isso é típico de um processo inflacionário. A renda do consumidor, o salário do trabalhador não aumentou, mas aquele produto que ele tinha hábito de consumir aumentou o preço. Então é como se ele tivesse tido o quê? Uma perda do seu poder aquisitivo. Com a mesma renda, ele não consegue mais comprar a quantidade que ele comprava, não. Ele vai ter que comprar menos. Porque, Ok? no caso, se ele comprasse a mesma quantidade desse bem com o aumento desse preço, ele teria que abrir mão de um outro bem. Exatamente. Ele precisa, né? Além da carne de frango, ele consome outros bens. Então é como se ele tivesse ficado com uma perda do poder aquisitivo, né? Com um bem que ele tem hábito de consumir, que aumentou muito o preço. Ele tem, por exemplo, ele tem hábito, esse consumidor, com a renda disponível, ele vai ter uma cesta de consumos com a sua renda, ele precisa de pagar, né? Ele tem gastos com combustível, com educação, com alimentação e tal, tal. Dentro dessa cesta aí, um dos gastos com alimentação é com carne bovina. Só que a carne bovina que ele consumia, o salário dele é o mesmo, é carne bovina, o preço está lá em cima. Então, o que que acontece? É como se ele tivesse tido uma perda do poder aquisitivo. Se ele tinha hábito de comprar 10 quilos de carne num determinado período, agora ele só consegue comprar 7 quilos, porque ele precisa também dos outros bens que ele já consome no seu dia a dia. Certo? Ô, Giane, falando sobre a microeconomia, dentro daqueles links que eu estudei, eu achei umas coisas sobre teoria do consumidor, teoria da firma e teoria da produção. Isso já está englobado dentro desse material que você mandou para a gente ou a gente vai ver isso detalhadamente? Depende do curso. Igual, por exemplo, você pode estar vindo de um curso mais específico. Se eu estivesse ministrando economia com mais horas de aula para um curso específico de economia, a gente poderia aprofundar muito mais, matematizar muito mais. Só que aí, por exemplo, depende do que você está vendo lá. Igual a quantidade de horas aulas que nós temos disponível para a ementa, que é longa, né, de 2 horas aulas semanais, ela não permite você aprofundar tão detalhadamente como se eu estivesse trabalhando com mais horas aulas ou para um curso mais específico. Entendeu? Então, por exemplo, um curso de economia, ele vê essa economia bem mais detalhado. Para vocês é uma economia geral. A proposta da ementa também que a gente tem que atender. Entendeu? Então, às vezes, por exemplo, eu tenho um livro aqui que é só o livro manual de economia. Então, eu tenho um livro que é da economia geral, tenho outro que é da introdução à economia, tem outro que é só de microeconomia, que você pega lá não sei quantas páginas, tem outro que é só de macroeconomia. Então, quem vê mais profundo isso aí, no caso de um curso mais específico, de mestrado, no caso, doutorado, que aí tem uma disciplina específica só de micro e uma só específica de macro. Aqui a gente vai ver só as noções mesmo de microeconomia. Entendeu? Deu para entender? Entendi. Então, aqui dá para a gente fazer uma distinção entre a demanda e a quantidade demandada, analisando as curvas. O que eu entendo como demanda? A demanda é toda a escala aí, ou curva, que ela relaciona o preço com uma demanda. Então, ele é utilizado aqui para descrever a relação ao longo de uma curva de demanda. A mudança na demanda ou a alteração da demanda, vocês vão observar no gráfico que ela demonstra aí um deslocamento da curva de demanda para uma nova posição. E aí pode ser para a direita ou pode ser para a esquerda. Então, olha, quando eu visualizo aqui a primeira curva, essa primeira curva eu já estou observando que eu tenho que, verificando essa primeira curva, eu tenho um deslocamento da quantidade demandada. Esse deslocamento da quantidade demandada que me dá aqui, ó, ele ocorre em função de qual variável? Ele ocorre em função da variável preço. Então, vocês podem observar que aqui eu tenho
o deslocamento da quantidade demandada, ele ocorreu em função da variável preço. Ó. Eu vou imaginar aqui que eu tenho P1. Eu tenho uma barra de chocolate que ela custa R$10. Então, o consumo era aqui. A quantidade era em Q1. Então, aqui, quando o preço era R$10, 1.000 unidades eram consumidas nesse mercado. Um exemplo, tá? O preço dessa barra de chocolate de R$10, ela aumentou para P2. Então, agora ela passou a custar R$14. Então, os consumidores nesse mercado teve aqui uma alteração da quantidade demandada de 1.000 unidades, o consumo passou a ser de 700 unidades. Então, vocês podem observar que eu tinha P1, P1 em 1.000 unidades, o ponto era aqui. Aí, quando o preço aumentou, esses consumidores, no geral, lá, que era do mercado específico, que consumiam 1.000 unidades, passaram a consumir apenas 700 unidades. Então, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho um deslocamento, né, da quantidade demandada, que ela dependeu de qual variável? Dessa variável preço. Então, teve um aumento de preço de P1, que era R$10, e passou para P2, que foi 14. Diminuiu as quantidades que são demandadas no mercado. É isso que nós, consumidores, na prática, nós fazemos. Então, eu tive um tipo de deslocamento aqui que ocorreu em cima dessa curva de demanda, tá? E isso em função de qual variável? Da função da variável preço. Então, a alteração da quantidade demandada, ela ocorre ao longo da própria curva de demanda, é uma característica. E aí, qual é a variável que foi alterada? Somente o preço. Já nesse segundo gráfico aqui, por isso que eu falo, ó, por isso nós podemos falar que a alteração da quantidade demandada, nós vamos entender como pontos específicos da curva que relaciona o preço a uma quantidade. Então, refere-se a uma quantidade particular que está sendo consumida sobre uma curva. Agora, quando eu coloco a alteração da demanda, um deslocamento da curva de demanda para a direita, ou ela pode voltar aqui para a esquerda, eu estou falando que ocorre por outros motivos, mas não é o preço. Então, nós vamos ver mais à frente. Esse deslocamento, ele pode ocorrer porque o consumidor, ele ganhou mais, então ele consumia, por exemplo, carne, carne bovina, a renda dele aumentou, mas o preço da carne é a mesma. Então, o que ele faz? Ele aumenta aqui o consumo. Então, pode deslocar a curva de demanda para a direita ou pode voltar para a esquerda. Então, a característica do deslocamento da demanda, que nós vamos ver agora mais na frente, é que eu tenho uma alteração na demanda. E essa alteração ocorre em função de outras variáveis, como a renda, mudança de preços de outros bens, gostos, preferências, expectativas dos consumidores, o crédito que teve uma facilidade, tá? Mas não é a variável preço. O preço se mantém o mesmo. Pode perguntar também, senão eu vou falando demais. Se cair aqui, eu posso abrir outra sala? Vocês aguardam um pouquinho? Hein, pessoal? Tudo bem. Porque, olha só, a outra perspectiva é a gente ir para o chat da plataforma Moodle. Eu preferi abrir outra, porque aí eu me garanto pelo menos em 30 minutos, que é o que ele está permitindo agora. E aí a gente faz pelo menos mais 30 minutos. Depois vai para o chat, tira dúvida, né, por lá. O que abrir de atividade hoje lá, que era um fórum, a gente deixa para um debate na próxima aula. Não tem problema nenhum, não. Não vale nota. O que vai valer nota é só as outras atividades que nós falamos. Então, vamos ver aqui. Deixa eu só interromper essa forma para eu rolar essa barra aqui, que não está muito legal. Tá, aqui eu já fiz apaguei algumas coisas, mas vamos ver sobre o deslocamento da demanda, que aqui a gente pode analisar separadamente cada uma das variáveis que pode provocar mudanças na demanda.
Então, o que a gente imagina? Quanto maior a renda do consumidor, o salário dele, o que ele está ganhando, a gente espera que maiores serão as quantidades que ele vai demandar de um determinado bem, não é verdade? Só que nós vamos pensar que um aumento na renda disponível do consumidor geralmente aumenta a quantidade demandada, sim. Então, desloca a curva de demanda para a direita. Só que vai dependendo do comportamento da demanda, devido a mudanças na renda, aí nós vamos classificar esses bens. Então, eu vou imaginar, como consumidor, olha, quanto maior a minha renda, eu vou consumir uma maior quantidade. Então, um aumento na renda do consumidor aumenta a quantidade que vai ser demandada. Então, eu posso deslocar a curva de demanda para a direita. Mas tem algumas mudanças aí na renda que pode ocorrer para ou para menos, que vai alterar. Esse microfone assim, será que é porque ele quer parar, gente? Não, né? Vamos imaginar aqui essa interferência. Eu vou imaginar que quanto maior a renda, espera-se que maiores quantidades serão demandadas de um determinado bem. Mas nem sempre é assim. Por quê? Porque um aumento na renda disponível do consumidor pode aumentar a quantidade demandada, mas vai depender dos tipos de bens. Então, eu tenho vários tipos de bens. O bem considerado normal, superior de luxo, o bem de consumo saciado, o bem de Giffen, ou paradoxo de Giffen. Eu cheguei a falar com vocês? Cheguei. Não cheguei a falar sobre esse bem? Vocês lembram? Ou não? Em aula ao vivo. Estão lembrados? Semana passada você começou a introduzir sobre isso. Ah, tá. Então vamos voltar aqui, né, no gráfico, vocês também podem falar. O que que eu tenho aqui, ó? Esse gráfico aqui, agora para pagar esse negócio aqui que tá difícil. O que que eu vou falar aqui, ó? Nós vimos esses exemplos aqui na aula passada, que o bem considerado normal aumenta a renda, aumenta a quantidade demandada do bem normal. Nós demos exemplos. Quem lembra? Quando a renda cai, a quantidade demandada cai. Lembra que nós falamos um exemplo para um consumidor bem normal pode ser roupas? Ele passou a ganhar mais, ele compra mais. Se a renda cai, diminui a quantidade demandada. Aí nós falamos do bem inferior. Estão lembrados o que é o bem inferior? Estão? Hein, pessoal? Juliana, tá lembrada? João Henrique, Vitor? O que é o bem inferior? A pessoa aumenta a renda dela, ela já consome carne de segunda, aumentou a renda dela, diminui a quantidade demandada. Agora, se a renda dela cair, a quantidade procurada vai aumentar. Vocês estão lembrados disso? É como se a renda dela aumentasse, ela passasse a procurar um bem melhor, no caso. Em vez de consumir carne de segunda, ela vai consumir carne de primeira. Exatamente. O bem de consumo saciado é aquele que vai permanecer inalterado, ela já tem uma quantidade X que ela consome de sal, então se ela ganhar mais, ela não precisa de consumir mais, não existe essa necessidade. E aquele bem considerado superior para o consumidor é aquele bem que ele gosta muito. Então, se ele tem um aumento na renda de 10%, o consumo dele aumenta de 15% desse bem para ele, que é considerado superior de luxo. Por quê? Porque é como se a quantidade demandada estivesse variando mais que proporcionalmente às variações da renda desse consumidor. Tá? E aí nós podemos observar esses gráficos aqui, ó, como que eles podem ser traçados. Gente, eu não tô sabendo apagar isso aqui, vocês acreditam? Esse lápis que eu fiz a anotação, que eu nem salvei isso, eu quero desfazer. Eu não quero deixar ele aqui mais não. E ele tá, não tô conseguindo desfazer, não. Alguém sabe? Ah, é borracha.
Talvez apaga, né? Isso aqui. Ai, que ótimo. Tá vendo? Melhor nem mexer, né? Tem coisa que pode deixar quieto que é melhor. Então, olha aqui, vamos analisar. A lei da demanda, nós vimos também que ela é válida para praticamente todos os bens, né? E a característica da alteração só da demanda. Ah, tá. Voltando aqui um pouco. A lei da demanda que nós vimos, quando aumenta o preço, diminui a quantidade demandada, nós falamos sobre o bem de GIF, que era uma situação que você já consome uma quantidade de um produto, né? Só que quando cai o preço, não significa que você quer mais desse produto, igual a fruta, abacaxi, para você que o preço, né, ou a melancia, uma determinada região, o preço é baixo, diminuiu, você já consome aquelas famílias. Diminuiu o preço não quer dizer que você vai aumentar a quantidade que você está consumindo de abacaxi e de melancia, né? Nesse caso aí é o bem de Giffen, ou paradoxo de Giffen, que ele é uma exceção à lei da demanda, porque na lei da demanda aumenta o preço, diminui a quantidade demandada. Aqui diminuiu o preço, mas você não quer mais abacaxi ou melancia. Por quê? Porque você já consome, sua família já consome uma grande quantidade desse produto. Então, a queda do preço dessas frutas aí é como se você tivesse poder aquisitivo para comprar mais, tá? Só que aí, no lugar de você ficar comprando mais dele, você vai migrar seu consumo para outro bem, tá? Para outro tipo de fruta. Então, aqui, olha, na alteração da demanda, o que que nós podemos observar? Que a variável preço, ela não é alterada. Então, eu tenho o preço de um bem, vamos supor que minha renda aumentou. E com o aumento da renda, eu posso deslocar o meu consumo para a direita ou para a esquerda. Então, no caso aqui, eu tinha ao preço de P1, eu estava consumindo em Q1 uma determinada quantidade de um bem. Quando a minha renda de carnes, vamos supor, o preço é o mesmo e eu estava consumindo a quantidade de 5 quilos aqui. Aí o preço continuou o mesmo, mas a minha renda aumentou, então, o que que acontece? Eu passo a consumir na quantidade Q2. No caso, eu passei o meu consumo para 8 quilos de carne. Então, isso significa que eu tive uma alteração da demanda, uma mudança na demanda, que ela aconteceu em função de outras variáveis. Aqui o preço é o mesmo, não alterou. O quilo da carne era R$ 32, ele continuou o mesmo. Eu estava consumindo essa carne de R$ 32, 5 quilos em um determinado período de tempo. Como o preço é o mesmo, R$ 32, mas minha renda aumentou, eu passei a ganhar mais, agora eu estou consumindo 8 quilos, estou em Q2. Então, esse é um exemplo da alteração da demanda. A variável preço, ela se mantém a mesma. Deu para entender essa parte aqui? Esse gráfico tem duas curvas de demanda. Então, aqui eu não estou falando da alteração da quantidade demandada em função de preço, eu estou falando de outras variáveis. Por exemplo, P1, o quilo da carne era R$ 32 o quilo. Eu estava consumindo aqui 8 quilos, olha. Aí minha renda caiu. Eu tive uma perda do poder aquisitivo. Com a renda menor, eu tive que voltar o consumo aqui, ó, de 8 eu vim parar em 5 nesse gráfico. Então, teve um deslocamento da curva de demanda, ó, para a esquerda. Perguntas? Pode perguntar. Gente, eu não estou entendendo por que que esse aplicativo está gravando tanto tempo, tá? No caso, esses gráficos aqui a gente está levando em consideração o preço, do mesmo jeito ou não? A gente está levando em consideração A gosto, essas coisas? Exatamente, a renda, as expectativas de crédito. É como se eu estivesse, voltando aqui. Ai, gente, agora, para que que eu fui mexer nessa borracha? Tá vendo? Ela não sai agora. É como se eu tivesse, no gráfico anterior. Ó, eu vou voltar aqui um pouquinho para vocês.
É como se eu estivesse falando aqui, ó, nesse segundo gráfico que nós vimos da alteração da demanda, pode ocorrer um deslocamento da demanda por outros motivos, mas não é o preço se mantém constante. Mudou a minha renda, mudou o preço de outros bens, pode ter mudado gosto ou preferência, expectativas do consumidor, facilidades de crédito. Então, por exemplo, quando o bem é considerado superior, aumentou a renda, o consumidor quer consumir mais. Então, essa curva aqui de procura, ela se desloca para a direita. Ao mesmo preço, o consumidor estaria disposto a consumir maiores quantidades. Então, a característica de uma curva que eu tenho dois gráficos é que eu estou tendo só alteração na mudança, só uma alteração da demanda, e essa alteração da demanda não ocorre em função dos preços. Então, pode ser, ó, mudança nos gostos, preferências, hábitos, pode alterar a demanda, tá? Por exemplo, olha o impacto que a publicidade, a propaganda, o marketing tem também no consumo de um bem no mercado. Isso aumenta a demanda por um determinado bem, né? Tanto é que tem campanhas aí que a questão é que tem que gastar aquele dinheiro, tem que vender todo o estoque. Então, olha como que a publicidade, a propaganda, ela vai impactar, né, na venda de um determinado produto. Mudança de outros bens, aqui eu coloquei o seguinte: você usando como exemplo a demanda de carne de frango, nota-se que se você tem um aumento, que se o preço da carne de boi ou a suína se tornar mais caro, os consumidores vão migrar para outro tipo de carne que é no frango, de frango. Por quê? Porque ela é um substituto. Então, ela tem uma função similar para o consumidor. Então, os aumentos nos preços de algum deles faz com que aumente a demanda de outro. Então, por exemplo, aqui, eu posso colocar como bem substituto margarina e manteiga. Se aumenta o preço de um bem, aumenta o preço de um bem, por exemplo, você tem hábito de consumir manteiga. Se aumentar muito o preço da manteiga, você pode aumentar a demanda de margarina. Porque nesse caso, eu digo que o bem é substituto ou concorrente, tá? Porque eles têm uma relação de substituição. O chá, por exemplo, o café e o café. Então existe essa situação aí dos bens que a gente coloca substitutos e também temos, né, os bens que nós falamos complementares. Nesse caso aqui, o bem complementar, eu dei um exemplo na aula passada de aumento de preços de um, pode diminuir a demanda de outro. Por exemplo, né, o pão com a manteiga são bens complementares, o carro e a gasolina, uma lapiseira e o grafite são bens complementares, o café com açúcar, o café com adoçante são bens complementares. Aqui é só para vocês terem como exemplo. Então, por exemplo, eu tenho uma determinada renda, se eu tenho uma expectativa do preço de um bem amanhã se tornar mais caro, o pão de sal amanhã vai estar mais caro, então eu vou adquirir hoje maior quantidade desse bem, eu posso antecipar a compra, se a expectativa é de aumentar o preço. Então, aí nós estamos vendo que ocorreu o deslocamento da curva de demanda para a direita ou para a esquerda, mas não em função da variável preço, mas sim em função dos outros fatores. Ok? Agora eu vou deixar para vocês perguntarem um pouco aqui. Deixa eu ver se alguém mais no grupo falou alguma coisa. Eu não estou entendendo porque que esse Zoom está gravando mais, tá? Estou até preocupada. Porque ele só grava 30, inclusive ele não dá a opção de colocar mais. Ele coloca a opção lá de 45, mas que eu não tenho essa permissão. Carolina colocou, vou sair da reunião, está cortando muito áudio. Não sei se o problema é no aplicativo ou com a minha net. Ai. Entendo aqui a estabilidade. Quem mais gostaria de perguntar? Posso passar para a oferta? Posso passar para a oferta, pessoal? Qual é a ideia da oferta? Qual é a posição que nós vamos nos colocar?
Por Tudo mim, bem pode. aí? Jéssica, Vitor? Por mim, pode passar. Então tá. Pode passar. Tá. A oferta aqui, nós vamos nos colocar na posição de quê? De ofertantes, de empresários, de quem está vendendo o produto no mercado. Então, aqui é totalmente diferente do caso da demanda. Por quê? A posição do ofertante é o quê? Quanto maior for o preço do mercado, maior vai ser o interesse desse ofertante em vender o produto. Por exemplo, eu sou uma grande produtora aí de café. Quanto maior for o preço de mercado do café, os produtores vão migrar para a produção de café, para plantar café. Então, daqui a pouco está todo mundo plantando café, né? Aí eu consigo vender no mercado interno, vender no mercado externo, mas a ideia aqui da oferta no mercado, nós podemos colocar, deixa eu só voltar que nesse caso eu posso colocar a quantidade de um bem ou serviço que os produtores eles desejam vender nesse mercado, né? Então, na verdade, eu não posso confundir que a oferta é uma venda, porque num determinado momento é como se fosse a demanda. A oferta é um plano, é um desejo, é uma aspiração que se tem. Só que a oferta ela vai depender de vários fatores ou variáveis. Por exemplo, a oferta depende do seu próprio preço. Quanto maior for o preço de mercado, maior vai ser o interesse dos ofertantes em colocar esse produto, né, no mercado. Vai ser mais interessante produzir e ofertá-lo. Mas aí nós vamos levar em consideração que nessa lei geral da oferta aqui, a relação que nós temos não é inversa como na demanda, mas sim é uma relação direta. Então, vamos olhar aqui no material de vocês, a relação direta que eu quero chegar. Aqui, ó, eu tenho, observando que a quantidade ofertada, ela se relaciona positivamente com o preço, eu tenho a lei da oferta. O que é essa lei da oferta? Quando o preço de um bem aumenta, a quantidade ofertada no mercado aumenta. Então, nesse caso, essa relação, ela acaba sendo uma relação direta, tá? Vocês podem observar que existe uma relação direta entre a quantidade que vai ser ofertada e o preço desse bem no mercado. Então, fica claro aqui se eu tenho um preço, por exemplo, do café ou da soja, que é um preço que está dando um preço mais elevado no mercado, onde o lucro vai ser maior, vai estimular esses produtores a produzirem uma maior quantidade. Por quê? Porque ele vai aumentar, sim, o seu lucro, as suas receitas, tá? Então, a oferta de um bem, ela vai ser afetada por outros fatores diferentes da demanda. Ela vai ser afetada pelo quê? Pelo custo dos fatores de produção, por exemplo, né, que envolve a matéria-prima que vai ser utilizada, a tecnologia, os salários dos próprios trabalhadores, né, o custo dos fatores de produção que nós vimos anteriormente. Então, por exemplo, uma alteração tecnológica, se aumentar o número de empresas no mercado, essa oferta também pode aumentar, pode diminuir. Então, nós podemos observar aqui, diferente da demanda, a oferta ela varia positivamente com o preço do bem, no sentido de que quanto maior o preço, estimula as empresas a elevar a sua produção, atrai mais empresas no mercado, aumenta a quantidade que é oferecida. Só que, por exemplo, não vai ser somente o preço do bem que vai determinar a quantidade que vai ser ofertada. Eu tenho que levar em consideração esses fatores aqui. Eu tenho que levar em consideração os custos dos fatores de produção, os impostos que eu tenho a pagar, os subsídios. O governo me oferece algum tipo de subsídio, de incentivo na produção? Então, a oferta vai depender da tecnologia, vai depender do preço daquele bem, mudanças no clima que pode acontecer no caso desses produtos agrícolas, se aumentar o número de empresas no mercado, se aumentar as facilidades de crédito, os objetivos dos empresários, as suas metas, suas expectativas, também a oferta de um produto pode aumentar. Tá? Vai depender do contexto, então ele vai levar em consideração não só a análise microeconômica, voltada ali para aquela empresa, a produção, os consumidores, mas o panorama como um todo
da análise macroeconômica. Então, a mesma relação que nós fizemos lá de consumidores individuais traçando uma curva de mercado, eu tenho aqui como mostrar graficamente nessa tabela qual vai ser a quantidade que vai ser ofertada de bens por todos os por quem? Por todos os produtores e o seu preço. Então, eu vou imaginar aqui também que outros fatores que possam influenciar na oferta, o preço de outro bem, os custos, fatores de produção, tecnologia, expectativas aí dos empresários se mantêm constantes. E eu vou fazer a soma das ofertas aqui individuais, tá? Eu tenho a soma das ofertas individuais que me possibilita fazer essa oferta de mercado, mesmo raciocínio anterior. Então, eu tenho aqui o preço e a quantidade de frango que vai ser ofertado nesse mercado. No caso, eu tenho preço e eu tenho o consumidor, eu tenho o produtor PIF-PAF, e o segundo é Sadia. Então, eu tenho, ao preço de R$2, a PIF-PAF queria colocar, nesse exemplo hipotético, 1 quilo de frango no mercado. Vamos olhar aqui no gráfico como que tá. Ao preço de 2, ó, ela queria chegar só aqui, nesse primeiro ponto. Aí, ok, ao preço de R$2, ela queria passar a oferta, então, que é um pouco mais interessante, para esse ponto aqui de 4. Desculpa, deixa eu descer aqui um pouquinho mais. Ao preço de 4, ela quer 4. Deixa eu pegar aqui. Ao preço de R$4, a PIF-PAF queria ofertar, então, 4 quilos de frango. Quando o preço foi aumentando para R$6 o quilo, ela queria ofertar nesse mercado essa quantidade aqui, de 7 quilos. Aí o preço aumentou um pouco mais para R$8, ela tinha o desejo de ofertar essa quantidade aqui de 10 quilos. Quando o preço do quilo de frango chegou no máximo, que era R$10 o quilo, ela chegou aqui, ó, na quantidade de R$13 no mercado. Ok? Então, essa é a lei da oferta. Existe uma relação direta entre preço e quantidade ofertada pelos empresários. Então, aqui eu vou me colocar na posição de ofertante. O preço aumentou, então eu tenho o desejo de ofertar uma maior quantidade para aumentar a minha renda e ter mais lucro. Tá? Por exemplo, produtor lá de café, de soja, de milho, de pimenta, ele pode pensar nisso, olha, eu tô agora, aí leva em consideração também a curva de possibilidade de produção, o custo de oportunidade, pode levar. Ele é um produtor de café especializado naquela produção, mas o preço não vem sendo compatível com as expectativas dele. Então, agora se aumentou o preço da pimenta no mercado e o preço se mantém elevado, ele pode passar a produzir somente pimenta nesse mercado. Deu para entender esse primeiro raciocínio da tabela do preço da PIF-PAF ofertando uma quantidade e o preço do quilo do frango? Hein, pessoal? O que vocês têm a dizer? Caiu? Essa relação de oferta, além da gente ter que analisar ela quanto empresários, a gente tem que levar em consideração que se aumenta o preço de produção, automaticamente vão querer aumentar o nível de disponibilidade desse produto no mercado. Aí a gente vai ver lá na frente que vai influenciar. A oferta, aqui a gente está falando nesse gráfico, nós estamos imaginando a relação gráfica mostrando a quantidade ofertada e o preço. Mas tem outros fatores que podem influenciar também a oferta, igual, por exemplo, os custos, fatores de produção, né, que pode aumentar muito. Então, dependendo, por exemplo, dos custos, fatores de produção, ele consegue ofertar menos do que ele ofertaria no mercado. Tá? Então, esse gráfico aqui, ó, quando eu faço, aqui é a mesma relação na curva B, só que o ofertante vai ser Sadia. Ao preço de 2, o que ele quer ofertar? O preço é muito baixo para ele, ó, ele não vai ter lucro e tal, ele só quer ofertar essa quantidade de 1. O preço foi aumentando para R$4, ele passou a ter o interesse de ofertar aqui em 2. Ao preço de 6, ele queria ofertar 3. Ao preço de
8, ele queria ofertar essa quantidade aqui de 4. Agora o preço chegou ao máximo, ele queria ofertar a quantidade de 5. E eu posso fazer a soma dessas demandas individuais, olha, da PIF-PAF, da Sadia, no mercado como um todo, ao quilo de R$2, eles queriam aqui, ó, ofertar a quantidade de 2. Quando o preço chegou no máximo do quilo de frango no mercado, R$10, eles juntos, eles queriam ofertar essa quantidade de 18. Então, eu depois tracei o outro gráfico com esses preços e a soma dos ofertantes individuais que me deu a oferta de mercado. Ok? Eu vou só desligar esse negócio de WhatsApp aqui, que eu acho que ele fica fazendo muito barulho. Deixa eu fechar só ele. Então, voltando aqui à ideia da oferta, olha, nós podemos observar que essa tabela de curvas de oferta, enquanto na demanda elas são decrescentes, aqui a oferta elas são crescentes, olha. Por quê? Porque ela mostra que quanto maior o preço da carne de frango no mercado, maior vai ser a quantidade de frango que os consumidores estariam dispostos a ofertar no mercado. Ok? Então, essa oferta, ela também eu posso fazer um paralelo com a demanda em termos das curvas. Ó, a oferta eu posso colocar lá, é toda a curva, enquanto a quantidade ofertada diz respeito a pontos específicos da curva que liga a um preço, a uma quantidade que vai ser ofertada. Então, aumenta o preço do bem, provoca um aumento na quantidade que os ofertantes estão dispostos a ofertar no mercado. Altera outras variáveis, custos de produção, a tecnologia e tudo mais, aí a curva de oferta ela se desloca ou para a direita ou para a esquerda. Então, o mesmo raciocínio da demanda, só que aqui na posição de produtor. Então, por exemplo, aumentou os custos de matérias-primas. Com o aumento dos custos da matéria-prima, eu vou imaginar que o preço é o mesmo, então eu vou ter que diminuir a minha oferta, porque eu não estou alterando o preço. Aqui nós vamos fazer as análises também individuais das curvas, tá? A diminuição do preço, por exemplo, das matérias-primas, ou melhorou em termos de tecnologia na utilização dos insumos, dos fatores de produção, ou pode ter aumentado o número de pequenas empresas no mercado, tudo isso pode aumentar a oferta de mercado, tá? Dados os preços praticados, a gente vai observar que os preços são os mesmos e aí a gente pode deslocar essa curva de demanda para a direita ou para a esquerda. Então, quais são os fatores que podem influenciar na oferta de bens e serviços? Eu tenho a mudança da quantidade demandada, que é o mesmo raciocínio da demanda, que vai ocorrer em função da variável preço, e mudanças na oferta que o preço se mantém o mesmo. Olha o exemplo aqui. Como exemplo, nós vamos utilizar essas figuras aqui. Na figura A, eu tenho o deslocamento da quantidade ofertada. Então, eu posso verificar que nessa quantidade ofertada, o preço da carne de frango aqui, vamos imaginar que era R$10 o quilo no mercado. E esses ofertantes queriam colocar uma quantidade de, vamos colocar aqui, R$10 o quilo, eles queriam colocar em unidades, em pacotes lá, 1.000 unidades, quando o preço era R$10 o quilo. Como o preço aumentou para R$13 o quilo, agora eles querem ofertar aqui, ó, em Q2. Então, eles não querem mais colocar 1.000 unidades, não. Eles pretendem vender 1.500 unidades. Então, olha a curva de oferta aqui, a posição dela. É uma posição que nós vimos crescente. Por quê? Porque quanto maior o preço, maior o interesse desse produtor em colocar o produto no mercado. Então, esse deslocamento aqui, ó, na quantidade demandada, nós vimos que ele vai depender somente dessas variáveis aqui, preços. Aumentou o preço, aumenta a quantidade que os produtores querem colocar no mercado. Tá? Então, um tipo de deslocamento ilustrado aqui nessa parte, né, da figura A ainda, que ocorre sempre ao longo da própria curva de oferta. Esse tipo de deslocamento, então se eu bater o olho no gráfico, eu já sei que eu estou falando de aumento da quantidade ofertada,
Por quê? Porque eu tenho uma única curva de oferta, tá? E ocorreu devido qual variável? Preço. Agora, se a curva de oferta ela desloca para a direita ou ela desloca para a esquerda, eu não estou trabalhando com a variável preço. Ela se mantém naquela hipótese que tudo mais permanece constante, ceteris paribus. Ou seja, o deslocamento da oferta aqui vai acontecer por outros motivos, mas não é o preço. O preço da carne de frango no mercado era R$10. Então, tudo bem, o consumidor consumia aqui a quantidade de 5 quilos num determinado período. O preço é R$10 e a renda dele aumentou. Ele passou a consumir uma quantidade de, sei lá, 10 quilos. Ele dobrou. Então, esse deslocamento da oferta aqui ocorreu em função de outras variáveis. Exemplo, a renda dele pode. Não, eu confundi essa parte aqui. Eu estou falando de renda, não é renda. O preço do frango aqui no mercado, esse deslocamento, desculpa, gente, eu viajei lá na demanda, voltando aqui. Deslocamento da oferta. Nessa figura aqui, vocês estão ouvindo? Estão? Sim. Ah, tá. Então, voltando aqui, tirando esse negócio que eu falei de renda, não tem nada de renda, não. Eu viajei lá na demanda. Eu estou falando do aumento da oferta. Ó, o preço aqui é o mesmo, é R$10 o quilo do frango. Como eu estou falando de oferta, teve um deslocamento aqui por outro motivo que não foi o preço. Então, a oferta era de 1.000 unidades e vamos imaginar que ela passou para Q2 para 1.500 unidades. O preço é o mesmo. Então, por que isso pode ter acontecido? Não foi o preço, mas pode ter mudado o preço dos fatores de produção, pode ter caído, o governo pode ter oferecido um subsídio, que é um benefício a uma empresa, uma isenção de impostos, ou ele conseguiu, em termos da relação custo-benefício, combinar melhor os seus fatores de produção, ou ele conseguiu uma melhoria de uma nova tecnologia, tá? Facilidade de crédito. Então, tudo isso fez com que aumentasse a oferta do mercado. Então, ele tem o preço aqui do quilo do frango por R$10 o quilo, ele estava ofertando em Q1 aqui, a oferta 1. Aí tinha 1.000 unidades. Como ele teve, por exemplo, uma redução dos custos de produção, ele pode aumentar a sua oferta. Então, teve queda nos preços dos fatores de produção, ele conseguiu ofertar aqui para Q2. Q2 seria uma quantidade maior, de 1.500 unidades, por exemplo. Deu para entender? Mudanças aí que podem ocorrer? O ofertante ele consegue deslocar a oferta, não alterou o preço do produto que ele está ofertando, mas em função da combinação melhor dos fatores de produção, implemento de melhorias tecnológicas, a própria expectativa do produtor, ele teve uma facilidade de crédito subsidiado, taxa de juros mais baixas, né? Ou se nesse mercado aumentou o número de empresas naquele setor, tudo isso aumenta a oferta de um produto. Aumentou o número de produtores aí de determinado, igual no caso do frango, né? Pode aumentar a oferta de mercado também, ou essa oferta ela pode aumentar porque melhorou os preços dos fatores de produção. Ele consegue comprar uma matéria-prima que é mais baixo o preço, ok? Tá dando para seguir? Ô, Jane, dá uma revisadinha só nesse primeiro gráfico, sem ser o que envolve os fatores de produção. Desse aqui? Isso. Esse aqui você vai pensar que você é produtor e que nesse caso ocorreu um deslocamento da quantidade ofertada e o que provocou esse deslocamento da quantidade ofertada ao longo da própria curva de oferta foi o preço. Então você tinha o preço do quilo do frango aqui, estava sendo ofertado por R$10, é o P1, e ele aumentou para P2, foi para R$14. Então olha só, quando o quilo do frango era R$10 o quilo, os ofertantes ofertavam 1.000 unidades. O preço do quilo do frango passou para R$14 em P2,
Vamos imaginar que eles querem colocar uma quantidade maior de frango no mercado. Aqui era 1.000 unidades, aqui ele passou para 2.000 unidades, ele dobrou. Então, o que que significa? Que o aumento do preço aumentou as quantidades ofertadas no mercado. Esse deslocamento ocorreu aqui, ó, ao longo da própria curva de oferta, tá? E isso devido ao quê? Devido ao aumento do preço. É interessante para o produtor vender quando o preço é mais elevado. Para quê? Para ele ter um lucro maior nesse mercado. Ele ter uma receita, o que ele vai receber, né, mais elevado. Então, na prática, o ofertante ele faz isso. Quanto maior o preço, maior o interesse dele colocar o produto no mercado. Entendi. Deu para entender? O preço está maior, ele vai ter uma receita maior, o lucro dele vai ser maior. Eu posso analisar também algumas variáveis que podem influenciar a oferta para mais, para a direita ou para a esquerda. Igual aqui, ó, pode mudar os custos dos fatores de produção. Vamos imaginar aqui um produto que o preço dele de mercado é o mesmo, se mantém constante. É um celular que custa, sei lá, R$ 1.000. A produção desse bem, ele vai depender dos fatores de produção também. Vamos imaginar que seja produzido aqui. Então, ou um calçado, né, um tênis, não sei, um determinado produto que a gente pode levar em consideração. Um automóvel, um eletrodoméstico, aumentou o preço dos fatores de produção, a produção ela vai ser menos lucrativa, porque olha, o preço do eletrodoméstico que ele oferta no mercado se mantém o mesmo, sei lá, custa R$ 800. Vou colocar um fogão, custa R$ 800, está em P1. Só que aumentou, ele estava ofertando aqui, ó, na quantidade de Q1. Ele estava ofertando 2.000 unidades. Só que o que acontece? O preço dos fatores de produção aumentou. Então, ele está pagando mais caro por tecnologia, por salário de funcionários, por matéria-prima e por aí vai. Então, isso desestimula a produção, porque a produção ela ficou menos lucrativa. Então, se esse fogão ele continuou aos mesmos preços, que é R$ 800, e ele ofertava 2.000 unidades, agora ele passou a ofertar uma quantidade só de 1.700 unidades. Então, eu posso colocar por quê? Porque o preço do produto não acompanhou o aumento dos fatores de produção. Igual, por exemplo, um aumento salarial acima dos níveis de produtividade, o aumento do preço de uma matéria-prima, que é um insumo que ele precisa, que é o aço, para utilizar na fabricação desse fogão. Pode ter aumentado uma linha de crédito que ele conseguia com juros, com taxa de juros mais baixas, os subsídios do governo, isso tudo aumentou. Então, se mantém os mesmos preços aqui de R$ 800 desse fogão, as empresas são obrigadas a diminuir a produção, porque o custo de produção aumentou muito. É inviável para esse produtor. Deu para entender o raciocínio? Deu sim. Aqui, eu não vou ficar pedindo para vocês ficarem desenhando muito gráfica, mas para analisar mesmo, para entender. Mas o ponto de partida para eu conseguir entender é eu me colocar na posição de consumidora, o que na prática eu faço, eu tento fazer todos os dias, e o que a gente na prática tenta fazer todos os dias aí, o que o ofertante tenta fazer na prática quando a gente coloca a questão de oferta. Na prática, o que seria mais viável para ele. Por exemplo, olha, os impostos. O que são impostos? São taxas, né, que o próprio empresário tem que pagar. O nosso chamado custo Brasil aqui, que é bastante elevado, se a gente for colocar, que são os impostos, que são impostos. O custo Brasil são os impostos, carga tributária que são elevadas no Brasil, tudo isso tira a competitividade do país. Então, o subsídio seria um benefício que o governo poderia fazer para uma empresa, para estimulá-la a produzir, oferecer uma taxa de juros mais baixa. Então, eu estou imaginando aqui que o preço do fogão no mercado é o mesmo. Se o governo ele aumentar os impostos, olha, ele aumentou ainda mais a carga tributária para o empresário, o preço do fogão é R$ 800 a unidade. Ele estava ofertando aqui
em Q1, vamos supor, 2.000 unidades. Como aumentou os impostos, a carga tributária, que já é bastante elevada no Brasil, e aumentou ainda mais, ele não consegue ofertar a mesma quantidade de 2.000 unidades, não. Ele volta aqui para Q2. Ele passou a ofertar, vamos supor, 1.500 unidades. Se o preço aqui é o mesmo do fogão e ele estava ofertando aqui, ó, 2.000 unidades em Q1, vamos imaginar, e aumentou os subsídios do governo, o governo agora está incentivando, oferecendo uma linha de crédito com taxa de juros bem baixas para esses empresários, para esses ofertantes, ele consegue aumentar a produção. Ele, ao preço de R$800 a unidade, ele estava ofertando 2.000 unidades, ele passou a ofertar 3.000 unidades. Por quê? Porque ele teve um benefício, ele teve um subsídio, uma taxa de juros mais baixa, uma linha de financiamento, de crédito, para aquele setor específico, né? Que é interessante. Aqui, por exemplo, quando eu falo que a empresa ela conseguiu implementar com tecnologia, isso é muito importante, porque ela consegue aumentar a produtividade dos fatores de produção que ela tem disponível, da terra, do capital, do trabalho, da habilidade empreendedora. Então, se ela tem uma tecnologia de ponta, o preço do fogão é R$800, mas ela estava produzindo aqui em Q1 2.000 unidades. Com mais tecnologia, ela teve ganhos de produtividade nos fatores de produção. Então, de 2.000 unidades, ela passou a ofertar 3.000 unidades, porque a tecnologia ela é fundamental, né, para gerar ganhos de produtividade dos fatores de produção. Então, aumenta a quantidade que foi produzida aqui, aumenta a oferta de mercado por esse produto aí que teve uma tecnologia de ponta, né, que conseguiu máquinas, por exemplo, especializadas, uma tecnologia moderna. No caso, eu coloquei exemplo até de uso de fertilizantes aí para produto agrícola. Ok, até aí? Ok. Aí, ó, eu posso comparar o preço, mas não o preço daquele produto que eu estou ofertando, o preço de outros bens. Igual quando eu analisei lá na demanda, a mudança na oferta, ela também pode, a mudança da oferta, foi analisado lá no estudo da demanda, as mudanças da oferta devido à mudança nos preços de outros bens, sim, eu posso classificar ele então como substituto complementar. Substituto é esse que nós vimos aí, que pode ser produzido com os mesmos fatores de produção, os mesmos recursos produtivos. Então, o que são os bens substitutos? Nós vimos lá na demanda aqui também. Aumentou o preço de outros bens, implica um aumento na produção e na quantidade ofertada. Então, por exemplo, se o preço da soja aumentar, dado o preço do milho se mantém constante, os produtores vão ficar mais interessados em diminuir a produção de milho para aumentar a produção de soja, né? É o que na prática nós podemos observar que isso acontece. Bens complementares aqui é o que nós falamos. Aqui no caso está mostrando ó, que eu tenho um preço aqui que ele não está muito viável o preço no mercado, se mantém constante, eu posso passar a produzir outro bem. O bem complementar é aquele que é produzido, que o consumo dele é em conjunto. Igual, por exemplo, o aumento da produção de um provoca o aumento de produção de um bem pode provocar o aumento de outro. Então, aqui, os bens que são produzidos conjuntamente, igual, tem um aumento do preço da carne, o aumento do preço do boi, aumenta o abate e aumenta a oferta de couro. São exemplos mais que não são muito práticos, digamos assim, se a gente observar em termos do que é mais real para a gente. Eu coloquei mais para saber que existe. Mas o que eu pensaria mais que a minha oferta pode aumentar? Pode aumentar em função dos impostos, ou pode aumentar, não, pode diminuir em função da diminuição de impostos. Então, seria mais esses outros fatores aqui que nós vimos, ó, impostos, subsídios, custos de produção que vão impactar diretamente na oferta do produto. E aqui, ó, expectativas dos produtores também. Pode ocorrer uma mudança na quantidade ofertada de um produto? Sim,
Por quê? Porque as expectativas dos produtores aí, se o produtor ele tem uma expectativa que o preço da pimenta no mercado vai aumentar, no mercado futuro, ele pode ser estimulado a aumentar a sua produção agora. No caso, para esses produtos que fazem parte, né, dos preços, produtos agrícolas e tudo mais, até as mudanças climáticas aqui vão ter total influência sobre a oferta de algum produto em particular, né? Por exemplo, num determinado período de seca, de geadas, de pragas. Então, isso tudo pode interferir no preço do produto, na quantidade que vai ser ofertada dos preços dos produtos agrícolas. Então, nós temos influência aí da oferta. Ok? Vou deixar esse restinho para vocês falarem também e perguntar até equilíbrio de mercado. Vou até anotar aqui. Tudo bem? Vocês querem perguntar aqui ou querem ver no chat? Pessoal, eu vou tentar gravar essa aula, é o que eu estou falando para vocês. A princípio, seria gravado apenas por 30 minutos para jogar ou na plataforma direto ou no link, jogando no link, né, para vocês acessarem no YouTube. Eu não sei por que ele gravou mais tempo, se ele vai conseguir converter. A perspectiva, igual o Matheus, não conseguiu entrar. Muita gente estava usando e não tinha problema nenhum, só através do link todo mundo está dando muito certo. Mas assim, não é complicado falar, né? Tem muitos professores usando um determinado aplicativo e dando certo. Aí, às vezes, o aluno não consegue conectar, igual ele falou lá, pode ser uma questão da internet, instabilidade, né? Então, tem uma série de questões. O que eu usei a aula passada, o Meet, por exemplo, ele caiu, eu tive que conectar de novo, mas ele consegue, ele permite por um longo período. Então, na próxima aula, eu vou tentar usar o Google Meet, que aí eu estou criando um e-mail institucional. Eu não, a tecnologia de TI da instituição vai disponibilizar para a gente tentar usar ele, porque ele também tem esses recursos, e ele permite, eu penso que ele tenha menos problemas para conectar, para tudo. Eu coloquei lá na plataforma de vocês, eu coloquei assim, pensando, porque tem alguns professores usando 50 minutos da aula, os outros 50 ficam no chat, tirando dúvida e tudo mais, na plataforma Moodle. Eu coloquei um fórum lá, mas esse fórum não vai valer nota, nada não. Só para vocês verem, a gente pode participar, pode comentar sobre ele na aula que vem. E eu vou abrir para vocês essa atividade extra classe, ok? Valendo 3 pontos e uma outra atividade avaliativa no valor de 7 pontos. Então, ela não vai ficar muito igual à avaliação, não, tá? Eu vou deixá-la aberta por mais tempo, só se a coordenação junto com a direção limitar a um tempo específico, por exemplo. Tá? De abrir com limite de tempo para vocês fazerem. Exemplo, eu tenho 24 horas para fazer, mas se eu abrir, eu tenho que terminar em 3 horas. Entendeu? Eu queria só que vocês ficassem atentos no modo sequencial, uma questão para outra, por exemplo, possivelmente ela vai estar no modo sequencial. Então, abriu a 1, tenta fazer a 1. Se mudar alguma regra, eu altero lá. Até então, eu coloquei dessa forma. Ok? Vitor, Juliana, Jéssica, Tatiana não vão falar nada? Não, tá ok já. Então, lá é um teste que eu fiz. A gente tem que cumprir algumas normas da instituição, né? Então, por exemplo, a norma de avaliação, ela era diferente. Abria lá, tinha que fazer com 150 minutos, que dava 2 horas e 30. Eu não pretendo fazer no meu horário de aula, porque eu só tenho 2 horas de aula semanais. Então, eu pretendo que vocês façam pela plataforma e não no meu horário de aula para usar meu horário de aula. Então, fique atento só essa questão de modo lá. Abrir a questão 1, tenta fazer ela, que às vezes, dependendo do modo que está, se está no modo sequencial, não consegue voltar. Então, como tem normas que é para seguir para todo mundo, né, para todos os cursos,
Se mudar alguma coisa, eu altero lá na plataforma também. Alguém conseguiu acessar lá da plataforma, o fórum? Alguém viu? Não, né? Aquelas que estão no fórum, que tá no fórum lá, vai ser o extra classe? Não, não é. Eu abri pensando o seguinte: tem aulas na instituição que eles recomendam você ficar 50 minutos com aula ao vivo e depois você vai para o chat lá para tirar dúvida. Então, eu pensei em jogar umas questões lá no fórum só para instigar vocês a participarem mesmo, mas não valendo nota. Para valer nota, vai ser como se fosse um questionário postado. Eu já até postei, só que ele está em modo oculto. Então, eu vou abrir para vocês. Estou pensando em abrir para amanhã. Só que aí, o que vale 3 pontos, eu vou deixar para vocês fecharem lá para o dia 4. E o que vale 7 pontos, eu vou deixar ele para abrir amanhã também, dia 29, ou então abro hoje já, mas vocês vão poder acessar a partir das 0 horas, né, que é 29 horas. Dia 29, por exemplo, hoje a partir de meia-noite já está válido, valendo 7 pontos. Eu acho que ele está para encerrar no dia 10 de maio. Por quê? Porque eu gostaria que vocês fizessem o extra e o trabalho sem estar fazendo prova, para não sobrecarregar os estudantes, que já basta, né, todas as avaliações, mais o material daquele período, das avaliações, então eu prefiro que vocês fechem isso aí antes. Então, eu não tenho data ainda da avaliação de vocês, a instituição está fechando com os coordenadores, direção, mas eu acredito que seja depois disso aí. Então, para me resguardar, eu coloquei até o dia 10 de maio. Aí vocês vão tendo dúvida, eu não vou falar a resposta, né, da questão, mas vai perguntando no chat, vai perguntando pelo WhatsApp, pode perguntar no chat, o chat bate direto no meu e-mail, né, e a gente abre o e-mail, a gente responde, não precisa de ser no dia de aula, né, obviamente, pode perguntar antes, a gente está aqui para atender, né, para vocês, da mesma forma que é difícil para vocês, também é difícil para a gente. Não parece assim que é fácil, né? O professor abre aqui e vamos embora. Mas não é. É um período que é novo de adaptação para todo mundo, igual eu fico chateada que alguns colegas não conseguiram entrar, né? É raro acontecer com outros professores que a gente troca informações. Ah, o que você está usando? Está dando certo? Né? Então eles falam, não, está dando muito certo, que eu posso abrir arquivo, então eu pensei nisso aqui hoje e consigo gravar para deixar pelo menos parte lá para vocês. Mas essas coisas acontecem, internet oscilando e por aí vai. E a gente vai adaptar até passar esse período, né? Uma hora vai ter que passar. Né? Ah, não entendi. Obrigado. Quem mais gostaria de perguntar? Ninguém? Vocês ficam muito calados, né? Ninguém fala mais nada. Tem alguém que entrou aqui, eu não sei se é de outro curso ou é de vocês. Depois eu vejo aqui também. Vocês querem ir lá para a plataforma? Vocês querem perguntar aqui? Para a gente depois para essa parte de equilíbrio de mercado. Tá bom para vocês? Vocês acharam que valeu a pena? Abrindo o arquivo assim, eu achei bem melhor do que no outro aplicativo, que eu até conseguia abrir, mas não conseguia depois salvar ele. Vocês acham que tá bom, tá válido? A gente está aberto a sugestões também, tá? Igual aqui no grupo de vocês de economia, que não tem nenhum símbolo por sinal, que ninguém colocou, né? Não sei por que tirou, igual aqui, ó. Matheus, acho que ele colocou. O Ellison nos mandou, comunicou que as aulas seriam pelo Google Meet. Sim, mas pelo Google Meet eu tenho que ter um e-mail institucional. E aí, esse e-mail institucional eu já solicitei, mas não foi criado ainda. Entendeu? Aí a perspectiva é de que até amanhã ele seja usado, seja criado. Então, se ele for criado, as outras aulas, tranquilo. Eu vou fazer com vocês por lá. Agora, o Zoom também, igual o Matheus falou, que ele sempre complica, mas teve muita gente que usou ele, né? Eu usei praticamente essa aula até o próximo ficar pronto. Então, vamos lá em alguma questão do fórum. Vocês já olharam lá a questão?
gostariam de discutir, de debater? Viram lá, pessoal? Lá no fórum está perguntando sobre as questões que alteram a demanda e a quantidade demandada, correto? Sim. No caso, na demanda, tem vários fatores, né? Como renda, gosto, hábito, essas coisas que podem variar. E na quantidade demandada, o que vai influenciar diretamente na diferença, né? É o preço, correto? Exatamente. E aí, quando a gente faz aquela análise gráfica, o que que eu vou imaginar? Que eu tenho apenas uma curva de demanda que está ligando o preço a uma determinada quantidade, eu tenho pontos específicos da curva que estão ligando esse preço a uma quantidade. Então, eu tenho só uma curva ali de demanda. É simples da gente identificar o gráfico também, né? Por quê? Porque eu tenho aquele, deixa eu trazer aqui para vocês, da demanda. Quando você colocou aí, olha, eu não tenho deslocamento, não tenho nada. Então, a alteração da quantidade demandada, ela representa esse gráfico aqui. É o preço que alterou? Sim. Então, eu tenho pontos específicos da curva que estão relacionando a esse um preço a uma determinada quantidade. Então, eu tenho só uma curva aqui de demanda, ó, com pontos específicos. Aí, se eu venho para um gráfico que eu tenho duas curvas de demanda, eu já sei que eu estou falando apenas da alteração da demanda e que o preço se mantém constante. Olha aqui. O que vai alterar as outras variáveis? Então, desloca a curva de demanda para a direita ou volta para a esquerda. É isso aí. É o que Se estimular. muda essa que altera, vai para a direita ou para a esquerda, se aumenta, vai para a direita, se diminui, vem para a esquerda ou não tem nada a ver? Tem, igual aqui, ó, que nós vimos, não é o preço que vai ser alterado. Então, eu estou mudando aqui o deslocamento da demanda para a direita ou para a esquerda por outros motivos. Exemplo, a renda do consumidor. Então, a renda dele, né, o salário que ele tem disponível, aquele orçamento para consumir bens, se ele aumentou a sua renda, o bem para ele é importante, o que que acontece? Ele aumenta aí o consumo. Então, a curva de procura, nesse caso, ela vai se deslocar para a direita. Isso significa o quê? Aos mesmos preços, ele ganha mais, que ele aumentou a sua renda. Então, ele está disposto aqui, ó, a consumir uma maior quantidade. Olha, ele estava consumindo aqui carne de boi. E o preço dessa carne custa R$ 33. Só que ele estava consumindo essa quantidade de 8 quilos em Q1. Um exemplo hipotético. E a renda dele agora aumentou, ele passou a ganhar mais. O quilo da carne é o mesmo, o preço, né, do quilo da carne é o mesmo. No lugar dele consumir aqui em Q1, ele aumenta o consumo dele, olha. Agora ele compra uma maior quantidade de carne bovina. Até que esses gráficos para interpretar é melhor do que aqueles de curva de possibilidade de produção. A curva de possibilidade de produção, ela, na verdade, dá para a gente traçar também a curva de possibilidade de produção de cada bem. Eu achei bem fácil da gente ver, eu até postei um videozinho bem curto para vocês, assim, nos 8 minutos, um outro professor. Como nós tivemos essas aulas e ainda não tinha esse aplicativo, eu achei bom a forma que ele explicou ali da curva de possibilidade de produção de dois bens. Depois também, conforme for, a gente pode voltar numa próxima aula, tirar dúvida, não tem problema nenhum, não. Ok? Ok. Então, vamos ficar assim, a gente vai falando, e aí eu vou tentar ver o que vai gravar dessa aula para eu jogar lá para vocês e disponibilizar o trabalho. E aí as dúvidas vocês vão passando e-mail, vão tirando dúvida no WhatsApp, que a gente está aqui para responder. Vocês vão dando feedback, assim tá bom, Giane, pode melhorar assim, assim, outro professor está fazendo assim, você pode fazer. Vocês podem ir falando também que nós estamos ainda trabalhando as alternativas para atender melhor, tá bom? Todo mundo está trabalhando através já do Google Meet com vocês? De professores?
Ou não? Eu acho que só falta você e o Rodrigo. Tá. Pois é, mas aí o Google Meet é praticamente isso que nós estamos fazendo hoje, não é isso? Isso mesmo, dá para gravar, dá para disponibilizar o material na tela. Aham. Só que para o pessoal acessar é melhor, entendeu? Ah, sim. Não, pois é, como eu não consegui, porque eu não tenho meio institucional, eu já mandei providenciar. Na próxima aula, eu acredito que já esteja tudo certo, tá bom? Que aí o único problema dele é essa questão de acesso mesmo, igual você falou. Então, vamos encerrar? Aí eu gravando até amanhã eu já jogo aí para vocês. Pode ser? Ok, Então tá, as dúvidas eu aguardo vocês, tá bom? tá bom, Jana. A gente vai se falando. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Encerrar.